Seja como uma raiz firme, um ideal, siga o seu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare, faça uma canção, abra o coração, ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor, seja irmão do teu irmão, Cristo é o nosso pão. Ser fundo do mais fundo ser, o desejo do mais belo ser, ser a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. Ser fundo do mais fundo ser, o desejo do mais belo ser, ter a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. Boa tarde a todos. Eu gostaria de, antes de começar a aula da tarde, explicar para vocês uma situação que todos nós estamos vivendo. Nós, da União Espírita Jundiaiense, da USE Intermunicipal, da USE São Paulo, da FEESP, da FEEB, junto com os órgãos públicos, nós decidimos que todas as atividades abertas ao público ficariam temporariamente suspensas até que pudéssemos passar por essa pandemia. Num primeiro cálculo, pensamos em 40 dias, mas nós estamos vendo e revendo esse cálculo, talvez precisaríamos de mais 40 dias. Então, daqui 40 dias, nós vamos analisar novamente a situação para ver se a gente começa a retomar de uma forma diferenciada como que nós vamos fazer com os trabalhos abertos ao público. Então, a princípio, começamos uma quarentena agora, no mês de maio, para que em junho possamos tentar conversar de novo sobre essa ação, ok? Então, eu gostaria, mais uma vez, de deixar reiterado esse aviso a todos vocês. É claro que a casa nos faz muita falta, as pessoas nos fazem muita falta, essa rotina está nos fazendo muita falta, mas é uma necessidade de ordem mundial e nós temos que, de alguma forma, atender esses nossos interesses. O assunto de hoje é um assunto denso, é um assunto tenso, é um assunto delicado, é um assunto difícil, mas que faz parte dos nossos estudos. No final do Livro dos Espíritos, a questão 944 até a 950, Allan Kardec fala sobre esse assunto, pergunta sobre esse assunto. Como que nós, da doutrina espírita, como nós, como espíritas,
e muito antes de sermos espíritas, somos seres humanos, como que nós temos como olhar para essa situação de uma forma responsável, de uma forma idônea, de uma forma que a gente possa enxergar esse problema que é de ordem mundial, com todas as bases, todos os números, todas as estatísticas, mas também com a contrapartida da doutrina espírita. Então, a primeira coisa que eu queria passar para vocês é exatamente isso. Esse assunto precisa ser conversado, precisa ser discutido. É um assunto delicado, difícil. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, já de alguma forma, já tinha nos dito que chegaria um momento que a humanidade estaria passando por altos níveis alarmantes de suicídio e o que ele chamou para a época, século XIX, de loucura. São marcas da transição. Então nós estamos vivendo hoje marcas da transição. Em 2019, o suicídio já configura como a segunda maior causa de morte no mundo. No mundo. Ela era a quinta, sexta, sétima e hoje ela é considerada a segunda maior causa de morte no mundo. Ela perde, por enquanto, para acidentes automobilísticos. Então ela vem em segundo lugar. Em terceiro lugar, as doenças, principalmente a diabetes. E, em quarto lugar, são as guerras, os conflitos armados. Isso em 2019. Então ela pulou de sexto, sétimo, a segundo lugar em 2019. Para vocês terem uma ideia como é delicada essa situação. E, se não houver uma prevenção, uma conscientização, uma informação e uma discussão sobre esse assunto, ela vai alcançar o primeiro lugar em poucos anos. Então é importante que a gente olhe para isso de uma outra forma. Existem muitos tabus, muitos mitos, muitos preconceitos envolvendo o assunto. Mas é hora da gente olhar para esse assunto, analisar a fundo esse assunto, discutir sobre ele, porque a informação é a melhor prevenção. Então não existe, o suicídio ele não é tratado, não existe como uma forma de você tratar o suicídio, ele é prevenido. Ele só pode ser prevenido, porque o ato já foi consumado. E como que nós vamos prevenir o suicídio? Conversando, explicando, dialogando, trazendo grupos diferentes, com visões diferentes, com experiências diferentes sobre o mesmo tema, para que a gente possa cada dia mais entender um pouco mais e aí sim começar a prevenção. Então a prevenção vem da informação. Porém, a informação sobre o suicídio tem que ser uma informação muito responsável, muito objetiva, muito assertiva, com seriedade, porque é um caso extremamente delicado. Uma informação distorcida ou sensacionalista acaba complicando ainda mais os índices. Então, temos que conversar? Sim, temos. Mas de que forma? Então, nesse caso especificamente, a forma é de extrema importância para que a gente possa entender um pouco mais sobre o suicídio. Então, a Organização Mundial de Saúde de 2015, então vocês percebam, 2015 para 2019, são os últimos dados que nós temos, apesar de estarmos em 2020, os últimos dados são de 2019, já estava defasado 4 anos. Então as informações que nós temos estão de 4 anos atrás. E 2019, 2015, 16, 17, 18, 19, os números aumentaram. Então as informações que eu vou trazer aqui hoje para vocês são números de 2015. Mas coloquem, entendam que esses números já subiram. Mas se a gente pegar só os números de 2015, dá para a gente ter uma dimensão do tamanho desse problema. E qual é a nossa responsabilidade? Principalmente nós, como espíritas, que temos uma informação a mais, que temos uma base doutrinária a mais. Querendo ou não, isso nos ajuda e muito. Significa que o espírita não comete o suicídio? Sim, ele comete, porque antes de qualquer rótulo tem um ser humano, tem um problema. Às vezes o problema, a dor, a angústia é maior do que aquilo que ele crê, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele vem lendo, aquilo que ele vem estudando. Às vezes a dor que ele tem no coração é muito maior do que está no seu cérebro, no seu conhecimento. Então, a Organização Mundial de Saúde traz números alarmantes de 2015. Mais alarmantes ainda são números oficiais.
que significa isso? Que o número é no mínimo 30% maior do que isso. Então, números oficiais são números que foram registrados, que foram catalogados, que fazem parte da estatística, mas nós sabemos que muitos suicídios não entram como suicídio. Por isso que os números são oficiais, mas não são reais. Vamos lá então. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, existem 800 mil óbitos por ano. O que significa 800 mil óbitos por ano? Se vocês pararem para imaginar, o que diz a Organização Mundial da Saúde? Nos seus números absolutos. Que no mundo temos 800 mil mortes por suicídio. Pensem que a cidade de Jundiaí está caminhando para 450 mil habitantes. Então, no mundo, temos 800 mil mortes por suicídio no mundo. Isso que significa 2.200 mortes por dia, 92 mortes por hora, 1 a cada 40 segundos, 300 tentativas por hora, uma tentativa a cada 12 segundos, 16 mortes a cada 100 mil habitantes. Isso dentro de um panorama mundial. É uma verdadeira endemia, que é diferente de pandemia. O que acontece sempre em várias regiões ao mesmo tempo. Então, não é como uma pandemia que começa e termina. Às vezes leva alguns meses, mas ela começa e termina. No caso do suicídio, não é uma pandemia, é uma endemia, porque acontece a toda hora, a todo momento, em vários lugares do mundo, e não tem começo e fim, ela está sempre acontecendo. Então, a Organização Mundial da Saúde fala que é uma endemia. O Brasil ocupa o 8º lugar em números absolutos. Primeiro lugar vem a Índia, em segundo lugar vem a China, em terceiro lugar vem os Estados Unidos, o 4º lugar vem o Japão, e o Brasil está configurado entre o 8º lugar. Então percebam como o problema é gravíssimo, como envolve toda a população mundial. Então não importa se é primeiro mundo, se é segundo mundo, qual é a condição social, socioeconômica. O suicídio, de alguma forma, está envolvido com todos os habitantes do planeta Terra. Vamos lá, o Brasil, dentro do seu panorama, dentro da sua cultura, dentro dos seus estados, de acordo com as estatísticas. O estado da federação, que tem o maior índice de suicídio, é o Rio Grande do Sul. E o estado da federação, que tem o menor índice de suicídio, é a Bahia. Então a gente percebe aí como são diferentes esses dois estados nesse sentido. E cada estado tem o seu número, mas os dois diferentes maiores que ficam nos extremos é o Rio Grande do Sul e é a Bahia. O grupo indígena que existe no Brasil é onde existe hoje o maior índice de suicídio. E por que acontece isso num grupo indígena, na comunidade indígena? Primeiro que eles estão sofrendo a influência de todos os tipos externos, que estão desconfigurando as suas características. E muitos deles estão saindo das suas aldeias, estão indo para as cidades, estão aprendendo coisas novas. E quando eles retornam para a sua aldeia, eles não se sentem mais acolhidos, eles não se sentem mais identificados. Nem a aldeia se identifica mais com eles, nem eles se identificam mais com a aldeia e com seus costumes. Então há índices alarmantes, extremamente altos em grupos indígenas no Brasil. Depois vem a categoria LGBT, que são grupos que sofrem muito preconceito. Então, dentro desse grupo, a gente percebe que os índices também são alarmantes. Homens acima de 65 anos também são considerados grupo de alto risco. Por quê? O homem, quando chega nessa idade, normalmente ele se aposenta, normalmente as suas forças físicas já não são mais as mesmas, então ele sofre uma série de restrições nesse sentido, aquela rotina dele muda. Então, se ele não tiver uma estrutura para entender o que está acontecendo, ele não tiver uma base familiar, ou ele se sentir menos valorizado por essa ou por aquela situação, ele acaba cometendo suicídio. É interessante que as mulheres tentam mais o suicídio, elas tentam mais o suicídio.
Mas quem concretiza mais o suicídio é o homem. Em uma relação de cada 100 mulheres que se suicidam, 350 homens se suicidam. Então é uma relação de 3,5 para 1. Então o homem ele acaba se suicidando mais do que as mulheres, nesse sentido. Então são números absolutos. E a gente percebe que dos 14 aos 29 anos, no caso das mulheres, onde estão os maiores índices de suicídio, está exatamente nessa idade, de 14 aos 29 anos. Chega a ser a primeira causa de morte entre as mulheres nessa faixa de idade. Então a gente percebe que o suicídio está no mundo todo, cada lugar, cada região, cada situação, de acordo com a sua configuração, com a sua cultura, com o seu momento, mas está no mundo todo. Só que por trás de números, são números frios, são números de estatísticas. Cada número que foi falado aqui, cada pessoa, cada situação, cada grupo, vamos entender que é uma história, é um ser humano. Nós não podemos generalizar. Cada situação é uma situação, é uma história, é um ser humano com as suas próprias dores. Por mais que eles façam parte da estatística, ali você tem uma história individual. Não dá para generalizar. Cada caso é um caso. Então vejam, como a Organização Mundial de Saúde precisa que nós conversemos sobre o assunto, que a gente dialogue sobre o assunto, que a gente discuta sobre o assunto, que chame os especialistas na área, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, psicoterapeutas, para conversar sobre o assunto. Precisamos conversar sobre o assunto. É a única forma de prevenir o suicídio, é conversando sobre ele, de uma forma respeitosa, sem preconceito, olhar nos olhos, olhar cada ser humano, porque 90% dos casos dá para prevenir. 90% dos casos dá para prevenir. Então vamos lá. Pode ser porque todos aqueles casos que acabaram cometendo suicídio, todos eles tinham um histórico. Todos eles tinham ido numa consulta há um mês atrás. Todos eles sofriam de algum transtorno mental. Todos eles, de alguma forma, estavam precisando de ajuda psicológica, psiquiátrica, psicoterapeuta. Então, quem cometeu o suicídio meses antes foi em busca de algum tipo de ajuda. Estava fazendo algum tipo de tratamento. Então, são casos que dava para reverter. Se a gente cuidar da patologia de base. E o que é patologia de base? A doença quando começa a se manifestar, com tratamentos específicos. Então 90% pode ser evitado. Qual é a principal causa de suicídio no mundo? É a depressão. A depressão leva ao suicídio. O último limite da depressão é o suicídio. Então ela continua sendo a primeira e maior causa de suicídio no mundo. A segunda maior causa de suicídio no mundo é a dependência química de drogas, ilícitas e lícitas, principalmente o álcool. O álcool acaba potencializando algum outro fator que leva as pessoas ao suicídio. Então a segunda maior causa de suicídio no mundo é o uso de drogas ilícitas e lícitas. E a terceira maior causa de suicídio no mundo são os transtornos mentais, principalmente a esquizofrenia. Então a gente percebe que se é depressão, se é o uso de drogas, se é os transtornos mentais, isso é tratável. Isso é tratável. Então o suicídio não é, apesar de ser um ato consciente, é um ato consciente, a pessoa atenta contra a própria vida, não é uma escolha. Não é uma escolha. Ela é um sintoma de gravidade de uma doença. Então a pessoa não escolhe, eu vou me suicidar. Não é assim que funciona. Na verdade, ela está doente. Então, o suicídio é um sintoma de gravidade de uma doença, apesar de ser um ato consciente. A pessoa sabe o que ela vai fazer, mas ainda assim ela não está querendo morrer, ela está querendo matar a dor. Ela tem fome de viver, mas ela não está suportando mais a dor. Ela quer matar a dor, ela não quer matar a si própria. Então, suicídio é uma escolha? Não, não é uma escolha. É um sintoma de uma doença tratável, reversível. Então a primeira coisa é entender isso. Que é um problema grave? Sim, é um problema grave. Tem que ser prevenido? Tem que ser prevenido.
Onde nós vamos buscar a ajuda de profissionais especializados, de psicólogos, de psicoterapeutas, de psiquiatras, tratando os sinais, porque as pessoas de alguma forma dão sinais. Dão sinais. Isso chama-se processo de morrência. Olha, interessante esse nome. O que é processo de morrência? Processo de morrência é um definhar existencial. É a perca do sentido da vida. É a crise. O que acontece? A pessoa ela vai perdendo o sentido, ela vai ficando sem esperança, sem objetivo, sem meta, ela vai colocando a vida dela no automático, ela vai não tendo mais gosto nas coisas, mais prazer nenhum, em lugar nenhum, em pessoa alguma, em situação. Então esse perder o sentido da vida é o primeiro sinal. É o primeiro sinal. Chama-se, é um processo de autodestruição, conhecido também como processo de morrência. Primeira categoria é uma desesperança, é falta do sentido da vida. Segundo, processo de morrência é uma crise existencial, é um definhar existencial. E aí quem não explode, implode. O que acontece? Pessoas que não falam, as pessoas que não se expressam, as pessoas que ficam segurando. Quer dizer, quem não explode, que não grita, que não fala da sua dor, da sua emoção, daquilo que está passando, ela vai implodindo por dentro. Aí explode a crise. A crise, o próprio nome já fala, né? É um separar de situações. Crise significa o quê? Uma separação. Que pode ser uma separação dolorosa, difícil, complicada, mas também pode ser sinônimo de oportunidade. Então, o processo de morrência é um processo autodestrutivo onde a pessoa vai perdendo o sentido da vida. É como ela fosse murchando, ela fosse perdendo a alegria de viver. Ela coloca no automático e ela não percebe que a cada dia que passa ela está morrendo. Chama-se processo de morrência isso. Então, o suicídio começa por aí. Então, as pessoas vão dando sinais de uma certa apatia, uma certa falta de vontade para fazer tudo. Ela vai se deixando, ela vai deixando de se cuidar, ela vai cuidando daquelas coisas básicas que todo mundo tem, ela vai deixando de lado. Então, a gente percebe que a pessoa ela vai definhando, ela vai como se fosse apagando. Então, são sinais observáveis. Sinais observáveis. Então, nós que convivemos com pessoas, cada pessoa tem um padrão de comportamento. Então, se a gente perceber que alguém, ou mesmo nós, há algumas semanas, estamos com aquela mesma característica, sem um motivo real, é hora de buscar ajuda. Passou 3, 4 semanas, 5 semanas, e percebe que não existe um motivo real, mas a pessoa está definhando, sem vontade de fazer mais nada, sem sentir mais alegria em relação a nada, sem ter motivação, é caso de começar a buscar uma ajuda. E nós precisamos, estar observando essas situações. Por quê? Porque a cada caso de suicídio que acontece no mundo, deixa, em média, de 5 a 10 pessoas traumatizadas. Então, não é só a pessoa que morre, de 5 a 10 pessoas que convivem com aquela pessoa diariamente, fazem parte ou da família ou da amizade daquela pessoa, deixa de 5 a 10 pessoas traumatizadas. É como se elas morressem também. É tão grave essa situação para as pessoas que ficam, que elas são chamadas de sobreviventes. Elas são chamadas de sobreviventes. Elas sobreviveram a um suicídio de alguém, mas elas estão traumatizadas. Elas estão de luto, como Freud já falava, o luto. E o luto é necessário, nós sabemos, passar pelo luto. E nesse caso especificamente, o luto de cada pessoa, lógico, vai variar de acordo com a sua característica, de acordo com as suas possibilidades, mas ele tem um tempo. Não é um tempo cronológico, mas é um tempo necessário. Então, o luto ele tem 3 tempos. No momento que acontece a situação, naquela hora, naquele dia, naquela semana, naquele mês, ou naquele trimestre, é a dor. Se a pessoa viu, inclusive, a imagem, fica gravado dentro do inconsciente dela, toda hora aquela imagem aparece. Então, o primeiro momento do luto é você vivenciar aquela situação. O segundo momento do luto vai acontecer alguns meses depois, é você pensar sobre aquela situação. E o terceiro momento do luto é você viver aquela situação.
Então, o luto em 3 momentos. O primeiro é você estar com aquela dor na sua frente. O segundo é você pensar sobre aquilo lá. E o terceiro é você concluir aquele processo dentro de você. Porque a sua vida tem que continuar. Por mais que você seja um sobrevivente, a sua vida tem que continuar depois daquilo. Então, esse luto, que não é um tempo cronológico, é um tempo necessário a cada um, que pode levar alguns meses. Vai depender das características de cada um. Que também precisam de apoio psicológico, precisam de tratamento, precisam de psicoterapia. Então, quem sobrevive, quem fica, vamos dizer assim, também precisa de ajuda. E às vezes, aquela pessoa que tentou o suicídio, mas não conseguiu consumar o fato, também é um sobrevivente. Também, e a família não sabe como tratar aquilo. Porque o que acontece? A pessoa tentou, às vezes ela se arrependeu, e na maioria das vezes ela se arrepende. Aqueles que conseguem sobreviver a um ato suicida, a pessoa se arrepende, a pessoa precisa de tratamento, precisa de ajuda. Há uma melhora instantânea de alguns dias. Essa melhora instantânea de alguns dias é extremamente perigosa. Ela precisa de tratamento. Então, a melhora instantânea faz muitas vezes que as pessoas tirem o foco do que aconteceu, e isso pode acontecer de novo. Então, a pessoa se arrepende, ela vê a dor que ela causou nas pessoas que estão à sua volta, na sua família, nos seus amigos, aí ela silencia, e para quem pergunta, ela fala que ela está bem, que já está recuperada, mas no fundo ela não está bem. Ela está até um pouquinho pior, porque ela viu o tamanho da dor que ela provocou nas pessoas. Lógico que ela não teve a intenção, mas essa máscara dela faz com que as pessoas às vezes se distraiam um pouco, até para esquecer do que aconteceu, e ela vai e comete de novo. Então, essa melhora instantânea precisa ser tratada, precisa ser cuidada. Então, a pessoa e a própria família precisam entender o porquê que estava acontecendo aqui. Vamos lá, então. A primeira coisa que a gente tem que pensar numa pessoa que comete o suicídio é que ela não teve a intenção de morrer. Tanto que os casos que ficam, a primeira coisa que elas falam é: eu não tinha intenção de me matar. Então, a gente percebe que o arrependimento da pessoa é crônico nesse sentido, é um fato real. Ela dói muito nela, aquilo deixa uma marca sem dúvida nenhuma. Então, essa pessoa que fica, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser acolhida. Ela não pode ser vista de uma forma estigmatizada ou de uma forma violenta ou agressiva. A nossa sociedade, ainda preconceituosa, a nossa sociedade que não entende exatamente algumas coisas e os porquês de algumas coisas, acabam estigmatizando. Às vezes a própria família acaba não sabendo cuidar e acaba acusando dessa forma ou daquela forma. Então, o suicida, ele precisa de alguma forma de acolhimento. Então, existe todo um processo complicado, todo um processo lento, mas um processo de cuidar do psicológico dessa pessoa. Existe alguma coisa dentro dela que não está bem. E às vezes nem é tanto culpa das outras pessoas, é um processo interno dela, mas que ela precisa ser trabalhada nesse sentido. Então, o suicídio que está acontecendo no mundo é um vazio existencial, é uma falta de motivação, é uma falta de alegria no próprio coração. Mas isso pode vir de longa data, não só exatamente dessa existência. Aí que a doutrina espírita, e é interessante quando a gente fala doutrina espírita, porque o CVV, que cuida dessas pessoas, de alguma forma, as pessoas ligam até lá, que foi criado, foi idealizado por um grupo de espíritas em 1962, já recebeu mais de 1 milhão de ligações. E por telefone, muitas vezes, eles conseguem reverter. Eles conseguem reverter o quadro. E às vezes pessoas ligam lá só para agradecer. Então, foi ideia de um grupo, em 1962, para quem não sabe, é um grupo de espíritas, que criou o CVV, não com o rótulo espírita, mas um grupo para cuidar exatamente dessas, para dar um suporte, para dar um alento, para dar um apoio para as pessoas que estão desesperadas. Às vezes não a ponto de cometer um suicídio, mas à beira de um suicídio. Então, o CVV é um grupo que cuida dessas pessoas nesse sentido, por telefone. Então, é uma forma de cuidar.
Então, o que nós, como seres humanos, precisamos? De pessoas que nos ouçam, de pessoas que cuidem de nós, pessoas que se preocupem conosco. Então, o ser humano tem essa necessidade desse vínculo afetivo. Então, quais são as medidas preventivas no caso do suicídio? Primeira coisa que tem que pensar que todo ser humano precisa de vínculos emocionais. Ele precisa, ele necessita. São os vínculos emocionais, são as pessoas que ele se importa, não é exatamente as pessoas que se importam com ele, mas as pessoas que para ele é importante, ele cria esse vínculo. Então essas medidas preventivas vêm justamente das pessoas que para ele é importante, são motivações, são o alento para a vida dele, é a alegria para a vida deles. Então nós temos sempre que ter pessoas para que a gente possa cuidar, e em contrapartida ser cuidado também. Mas a grande desmotivação é quando as pessoas perdem esses vínculos ou ficam muito superficiais. Quando ficam muito superficiais, muito sem sentido, muito no automático, nós vamos perdendo essa essência, e essa essência vai fazendo com que a gente vai se afastando e entremos num processo chamado de morrência. Então, o que acontece? A melhor forma de prevenção, além da informação, são vínculos emocionais. E a família, nesse caso, é de extrema importância. Então, o cuidado da família, cuidar da família, a família cuidar da pessoa, é uma das melhores formas de prevenção e de cuidado que se pode ter. Mas nós, da doutrina espírita, depois com todos esses números, todas essas informações que nós estamos vivendo, como que a doutrina espírita, como consolador prometido, vê essa situação? Primeira coisa que a doutrina espírita ela nos mostra que a vida não acaba nunca. Há uma continuidade. Então não existe morte para a doutrina espírita, não no sentido de acabar. Existe uma continuação em um outro plano. Então, a pessoa, na visão espírita, a pessoa que comete o suicídio, já alguns minutos após, o primeiro sentimento é o sentimento de arrependimento. Porque ela continua viva e, de alguma forma, ela começa a prever o sofrimento que ela vai causar nos seus entes queridos. Então, o sofrimento, nesse primeiro momento, é muito grande nesse sentido. Primeiro, que ela não conseguiu terminar com a dor. Aquilo que era o objetivo dela continua dentro dela, agora um pouco mais grave, porque ela percebe que a dor continua, e aí ela começa a pensar nos seus entes queridos que vão ter que vivenciar aquela situação. Então a dor acaba se agravando muito mais em função dessa dor provocada e outros. Segundo momento que acontece, o corpo que ainda tem fluido vital mantém o espírito de alguma forma ligado a ele. Enquanto esse fluido vital não retorna para a natureza, principalmente se é de uma forma violenta, o processo é mais lento. Então o espírito muitas vezes fica ali ao lado do corpo, até que o fluido vital acaba retornando para a natureza, se exaurindo, voltando à sua origem. Mas enquanto isso há um processo de perturbação, onde o espírito fica lá sem saber exatamente, ele só sabe que a dor continua, ele lembra dos seus entes queridos, ele vê o seu corpo, continua ligado ao corpo, ele não consegue se desprender, porque ainda existe o fluido vital. E num outro momento ele começa a perceber que aquele ato, de acordo conforme for, se foi com um tiro na cabeça, se foi tomando veneno, se foi qualquer coisa, aquela região foi danificada. Então ele percebe que a região foi danificada e ele sente dor, porque aquela região que foi de alguma forma danificada começa a aparecer nesse sentido. Então o sofrimento é um sofrimento atroz, nós sabemos disso, claro, evidente, mas é recolhido, é amparado e é tratado. Então, a doutrina espírita, como consolador prometido, ela é contra o suicídio? Não, a doutrina espírita não é contra o suicídio, ela é a valorização da vida. É diferente. A doutrina espírita não é contra nada, mas ela valoriza a vida e explica, além dos números oficiais, além dos dados científicos, os dados estatísticos, fala alguma coisa a mais, que é o consolador prometido, que é um ato, como se fala a questão 944 e até a 950, é um ato contra as leis naturais, sem dúvida nenhuma, mas cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada suicida
tem a sua cota de responsabilidade, se é pouco, é muito, isso varia de cada caso. Então, todos de alguma forma têm uma cota, tem um percentual de responsabilidade. Ele vai ser amparado, ele vai ser recolhido num lugar específico. Quem cuida do Vale dos Suicidas no plano espiritual é Maria. Então, ninguém está desamparado do amor de Deus, ninguém. Todos serão recolhidos, todos serão amparados, todos serão tratados, mas é uma lição difícil, é uma lição dolorosa. São marcas que ficam, que sem dúvida nenhuma vai ajudar no processo evolutivo, questionável, tudo é experiência, tudo é aprendizado. Então a doutrina espírita recente desses casos, claro, evidente, sem dúvida nenhuma, é uma transgressão às leis naturais, mas não condena, não julga, acolhe, ampara, explica, no momento certo, no momento adequado. Então, o suicida no plano espiritual é aquele que mais precisa de amor, que mais precisa de afeto, que mais precisa de vibração, que mais precisa de oração. Então, é um irmão nosso, neste momento da existência, um pouco mais equivocado, é um irmão nosso que nesse momento não suportou a dor, a sua prova, a sua expiação, mas que com certeza, com o tempo vai se regenerar, com o tempo vai se recuperar, com o tempo vai trazer grandes ensinamentos e grandes lições. Mas nesse momento, pós o ato, é um processo doloroso, é um processo difícil, é um processo que sem dúvida nenhuma, vai gerar uma dor. É por isso que ele precisa de oração, de vibração, de acolhimento. Então nós temos que olhar para esses nossos irmãos com muito carinho, com muito respeito, pensando que poderíamos ter sido nós não sabemos o tamanho da dor, não sabemos se nós suportaríamos uma dor daquela magnitude ou não. Então não cabe nenhum tipo de acusação, julgamento, muito pelo contrário. A doutrina espírita, como consolador prometido, abraça, acolhe, envolve, ampara, consola, esclarece, mas nos mostra que as leis de Deus são dadas para todos, para que todos possam evoluir e crescer. Então, como que a doutrina espírita ela vê mais um processo de aprendizado, que não necessariamente poderia ir por esse caminho, mas é uma escolha. No caso do suicídio, marcas da transição. O que são marcas da transição? Nessa fase que nós estamos vivendo, a transição, sem dúvida nenhuma, que viria pela dor. Sem dúvida nenhuma. Porque nós escolhemos a dor para aprender. Ela poderia ter vindo pelo amor já há séculos. Há séculos que a espiritualidade superior vem investindo, vem de alguma forma nos orientando, vem exemplificando de um lado, para que a gente possa passar por esta fase, não necessariamente pela dor, mas pelo amor. Mas escolhemos a dor. Então a marca de transição que nós escolhemos, e o suicídio é uma delas, é justamente para nos mostrar que os transtornos mentais, o suicídio, todos os tipos de doenças, pandemias, são lições. Lições ainda de espíritos que se rebelam contra o amor. Espíritos que ainda tentam impor uma situação, que não aceitam a magnitude de Deus, a espiritualidade maior, as leis naturais. Então, essa chacoalhada que o mundo está passando nas últimas décadas, e vai continuar passando para as próximas décadas, é justamente para que o ser humano possa aprender a ser ser humano. A proposta é essa. Não é uma escola de anjos, é uma escola de seres humanos. Então, todos os transtornos mentais, o suicídio, pandemias que nós estamos vivendo, é, na verdade, algo para que a gente possa corrigir dentro de nós. O que está acontecendo é uma materialização daquilo que está dentro de nós já há décadas ou algumas existências e que nesse momento precisa ser colocado para fora, para ser tratado, para ser cuidado. Então a doutrina espírita enxerga o suicídio ou suicida como um irmão nosso, com alguém que precisa um pouco mais, nesse momento precisa um pouco mais. Não cabe nenhum tipo de julgamento? Não, porque poderia ter sido nós, em algum momento da nossa existência, em algum momento mais crítico, mais grave. Então, como condenar alguém? 20% das pessoas no mundo, 20%, veja como esse número cresce, já pensaram em suicídio. 20% já pensaram em suicídio.
Então a gente percebe que o suicídio é um processo lento, que vai crescendo dentro da pessoa. Como é que funciona esse processo lento? Primeiro, é um pensamento de morte. Depois, é uma ideia suicida. Terceiro, é um desejo. O quarto, é um motivo. O quinto, é uma intenção. O sexto, é um plano. O sétimo, é uma tentativa. O oitavo, é um ato impossível. E o nono, é o suicídio consumado. Então percebam que é como se fosse uma escada, que a gente fosse subindo degrau por degrau. Então, pensamento, ideia, desejo, motivo, intenção, plano, tentativa, o ato impossível e o suicídio consumado. Então, o suicídio é um processo lento, gradativo, que não acontece do dia para a noite, mas que vem crescendo dentro de nós, frente a todas as situações. Então, como a doutrina espírita trabalha? Pegando todos esses números oficiais, as estatísticas, colocando em paralelo o que nós sabemos de doutrina espírita, cruzando essas informações e trabalhando de forma que a gente possa consolar, esclarecer, abraçar, mas principalmente cuidar da nossa família, cuidar dos nossos amigos, cuidar de nós mesmos. Então nós que temos um grupo de pessoas que convivem conosco diariamente, nós precisamos estar atentos ao comportamento das pessoas, e mesmo nós, em relação a nós. Se a gente começa a perceber que já faz algumas semanas que nós estamos perdendo a motivação, há algumas semanas, sem um motivo real, sem um motivo aparente, é hora de buscar ajuda. São sinais visíveis, e muitas vezes nós vamos, de alguma forma, ignorando, aí isso passa, isso não passa. Um mês e meio, 2 meses, os mesmos sintomas. Então nós temos que ter a sensibilidade de olhar para as pessoas que estão à nossa volta, que estão convivendo conosco, olhar para nós mesmos e entender que somos seres espiritualmente num processo de perfeição. Não somos espíritos imperfeitos, mas perfectíveis, mas biologicamente frágeis. Então somos carentes sobre todos os aspectos. E as pessoas que estão convivendo conosco também são carentes. É hora de a gente observar mais as pessoas que estão à nossa volta. Porque precisamos de motivações, nós precisamos de rotina. O ser humano precisa de rotina. Ele pode mudar a sua rotina, sem dúvida nenhuma, de acordo com a fase da vida dele, ele vai mudando a sua rotina, mas ele precisa de rotina, ele precisa se sentir produtivo. Ele pode mudar a sua característica externa, a sua forma de fazer, sem problema nenhum, mas ele precisa de rotina, ele precisa de afeto, ele precisa de pessoas, ele precisa da família, ele precisa de alguma forma de espiritualidade. Veja, porque o suicídio acontece também no meio religioso. Em primeiro lugar, são os protestantes. Em primeiro lugar, o número de suicídio entre eles é o maior. Depois vem entre os católicos. Em terceiro lugar, vem entre os judeus. Vejam, olha, interessante. Então, primeiro, o maior índice de suicídio no meio religioso está entre os protestantes, principalmente aqueles tradicionais, aqueles mais ortodoxos. Depois vem os católicos, mais tradicionais, mais ortodoxos. Depois vem entre os judeus, mais tradicionais, mais ortodoxos. E assim vai. E dentro da doutrina espírita também tem, claro que tem, é evidente que tem. Dentro da Umbanda também tem. Então, dentro do seio religioso, o suicídio também acontece. Agora, a espiritualidade, a religião, a religiosidade, a espiritualidade é um fator protetivo? Sim, sem dúvida nenhuma. Porque o suicídio entre aqueles que se dizem ateus também é altíssimo. É muito maior do que no meio religioso, mas é muito maior. Então, nós percebemos aí que o meio religioso também é um fator protetivo. As pessoas que estão vinculadas a uma religião, uma religiosidade ou mesmo a espiritualidade é um fator protetivo. E olha, interessante, independente de estar ou não, aquelas pessoas que estão vinculadas a um trabalho social, seja de que forma for, um trabalho social, de que forma for, também é um fator protetivo. Se dedicar a outras pessoas, se dedicar a, não importa o que você vai fazer,
mas se dedicar a outras pessoas, não só a família, não só os mais próximos, mas se dedicar a outras pessoas é um fator protetivo. Aí nós vamos lembrar uma frase de Allan Kardec: fora da caridade não há salvação. Veja, olha como que essa frase faz sentido. Então, quando nós nos dedicamos a outras pessoas, seja no meio familiar ou não, quando nós temos vínculos afetivos, isso é um fator protetivo do suicídio. Isso faz com que a gente valorize a vida, isso faz com que a gente enfraqueça o processo de morrência, isso faz com que dê um colorido a mais no nosso dia a dia. Então vejam como nós precisamos de fatores protetivos, todo ser humano precisa. E a principal motivação são os afetos, seja de que forma for. Seja de que forma for. Se é um filho, se é um pai, se é um tio, se é um avô, se é um irmão, se é um primo, não importa. Precisamos de afetos. Precisamos de alguma forma envolver as pessoas, conviver com as pessoas, se dedicar às pessoas. E aí sim a gente começa a perceber que o suicídio começa a cair. O suicídio começa a cair, porque nós temos uma razão para viver. Então a doutrina espírita nos mostra, dentro desses números, qual é a realidade pós a morte, através do suicídio, mas também mostra o quanto ela é consoladora, o quanto o nosso irmão vai ser cuidado, vai ser tratado, mas nos mostra a lição que fica. Então, o mundo todo, de alguma forma, tem responsabilidade sobre isso, o mundo todo. Nós precisamos abraçar essa responsabilidade. Então, não é sair divulgando casos de suicídio, não é essa a questão, mas é conversar, explicar, mostrar terapias em grupos, estudos, pesquisas, para que a gente possa nos proteger e proteger as pessoas que estão à nossa volta. Ok? Uma boa tarde a todos vocês, muito obrigado.